Estatística, teste de hipóteses. Conteúdo a ser apresentado, conceito de teste de hipótese, comparação entre duas médias amostrais pequenas. Teste de hipóteses para comparação de duas médias amostrais pequenas, amostra pequena, n menor ou igual a 30. Hipótese de nulidade. H0 diz que a média de A menos a média de B é igual a 0. Portanto, H0 diz que a média de A não apresenta diferença significativa com relação à média de B. Hipótese alternativa, H1 diz que a média de A menos a média de B é diferente de 0. Então, H1 diz que a média de A apresenta diferença significativa com relação à média de B. T crítico. T crítico é obtido em função do grau de liberdade e o nível de significância alfa, onde o grau de liberdade GL é dado pela equação aí apresentada, que é a variância de A dividido por n de A mais a variância de B dividido por n de B elevado ao quadrado. Tudo isso dividido pela variância de A sobre n de A ao quadrado, ainda dividido por n de A menos 1 mais a variância de B sobre n de B ao quadrado dividido por n de B menos 1. Alfa, nível de significância. Então, tendo o T crítico, obtido o grau de liberdade e conhecendo o nível de significância alfa, vai-se à tabela T de student e obtém-se o T crítico. T calculado. T calculado é a média de A menos a média de B, dividido pela raiz quadrada da variância de A dividido pelo n de A, mais a variância de B dividido pelo n de B. Análise. Módulo do T calculado, se maior que T crítico, rejeita H0. Módulo do T calculado, menor que T crítico, não rejeita H0. Exemplo. Uma serraria fornece madeiras aparelhadas para uma indústria moveleira. Essa serraria trabalha com toras de árvores de reflorestamento que são fornecidas pelo pátio florestal A. E seu concorrente, o pátio florestal B, se propõe a oferecer o mesmo tipo de tora por preços mais atrativos. No intuito de manter a mesma qualidade, solicitou amostras de diâmetro de toras de árvores de ambos os pátios, que apresenta os resultados tabelados a seguir. Compare as amostras a uma significância de 1% para garantir a similaridade. Então, empresa A, que é o pátio A, pátio B, dadas as médias, desvio padrão e o número de repetições, o N de cada um. Então, tendo aí média de A, desvio padrão de A, o N de A, o mesmo para B, média, desvio padrão, N. E o alfa, nível de significância de 1%, que é igual a 0,01. Hipótese de nulidade. Média de A não apresenta diferença significativa com relação à média de B. Então, isso quer dizer, a hipótese de nulidade diz que 220 não apresenta diferença significativa com relação a 205. Hipótese alternativa. Média de A apresenta diferença significativa com relação à média de B. Assim, a hipótese alternativa H1 diz que 220 apresenta diferença significativa com relação
a 205, que é a média de B. T calculado. Então, substituindo aí as variáveis, tem-se que T calculado é igual a 220, média de A, menos 205, média de B, dividido pela raiz quadrada de 11 ao quadrado, que é o desvio padrão ao quadrado de A, 15 dividido por 12, mais 15 ao quadrado, que é o desvio padrão de B ao quadrado, dividido pelo n de B, que é 20. Assim, o T calculado é igual a 3,248. Então, módulo do T calculado, 3,248. Grau de liberdade dado pela fórmula, por essa fórmula aí, substituindo as variáveis, tem-se que o grau de liberdade, aí o apresentado, resultando que o grau de liberdade é igual a 12,68. Como não deu um valor inteiro, arredonda-se sempre para cima. Então o grau de liberdade é igual a 13. Tendo o grau de liberdade e conhece o nível de significância alfa 0,01, então o T crítico ficará em função de 13 e 0,01. Com esses valores vai-se a tabela T de Student e tem que T crítico é igual a 3,012. Então, módulo do T calculado maior que o T crítico. Então, rejeita H0. Então, veja só que o módulo do T calculado é 3,248, que é maior que o T crítico, 3,012. Rejeitando H0, então descarta-se H0 e fica válido H1, que é a hipótese alternativa que diz que 220 apresenta diferença significativa com relação a 205. Então quer dizer que a média do diâmetro das toras são diferentes. Então, conclusão: conclui-se que os diâmetros das toras de árvores dos dois pátios florestais apresentam diferença significativa a 1% de significância, ou seja, o pátio florestal apresenta toras de madeiras mais espessas que as toras do pátio florestal B. Outro exemplo: compare as médias das amostras que segue ao nível de confiança de 95%. Então tá aí as amostras A e B, suas médias, desvio padrão e as suas repetições, ou tamanho dos conjuntos ou observações. Com as variáveis a serem estudadas, a média de A, desvio padrão de A, N de A, o mesmo ocorrendo com B, média, desvio padrão e o N, há uma confiança, 1 menos alfa de 95%. Então, se a confiança é de 95%, o alfa é de 5%, que é igual a 0,05. Então, a hipótese de nulidade H0 diz que a média de A não apresenta diferença significativa com relação à média de B. Então, quer dizer que H0, hipótese de nulidade, 45 não apresenta diferença significativa com relação a 46. Já a hipótese alternativa H1 diz que a média de A apresenta diferença significativa com relação à média de B. Então, H1, hipótese alternativa, diz que 45 apresenta diferença significativa com relação a 46. Assim, T calculado, substituindo as variáveis apresentadas, tem-se que o T calculado é 45 menos 46, dividido por 2 ao quadrado
dividido por 25 mais 3 ao quadrado dividido por 25. Então, t calculado dá menos 1,387. Módulo do t calculado, 1,387. Calculando o grau de liberdade, substituindo aí as variáveis, tem-se aí o cálculo apresentado, que resulta que o grau de liberdade é igual a 41,81. Nesse caso, o grau de liberdade não deu inteiro, arredonda sempre para o inteiro maior. Porém, a tabela vai até 30, então o grau de liberdade será 30, o limite da tabela. Assim, o t crítico, em função do grau de liberdade, que é 30, e o nível de significância alfa 0,05, vai-se a tabela t de student, sendo que o t crítico é igual a 1,960. Então, módulo do t calculado menor que o t crítico não rejeita H0. Então, módulo do t calculado 1,387 é menor que o t crítico, que é 1,960, não rejeitando H0, ou seja, H0 é a verdade, descarta-se H1, que é a hipótese alternativa, então fica válido que não há diferença significativa entre as médias. Aí conclui-se que as médias das amostras não apresentam diferença significativa a 5% de significância, ou seja, ambas as amostras, ou seja, as amostras A e B podem ser consideradas similares. Assim, encerramos a aula de hoje. Não esqueça de dar um like no material e, se possível, se inscrever no canal.